Pessoal do Instagram, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos a mais uma noite de live aqui pelo Instituto QB Bazan e pelo meu canal alessandrasilva.br. Estamos aqui também ao mesmo tempo com o pessoal do Kawaii aqui nessa live mágica dessa noite de sábado, 26 de outubro de 2024. Quero colocar aqui todos vocês no mesmo plano, colocar todos vocês aqui na mesma telinha. Só tô organizando aqui a casa e já vamos começar. O tema dessa live de hoje é mais do que especial, é um pedido aí dos nossos amigos espirituais. Nós vamos falar de um assunto muito lindo, que é sobre a linha do Oriente. Esse foi um tema já muito pedido, tanto para as lives aqui de segunda-feira, para as lives de sábado e de domingo. Amanhã a gente vai fazer uma live voltada para a parte dos espelhos, para os portais que existem através dos espelhos, né? Falando todo aspecto simbólico, falando de toda a parte metafísica e magística relacionada a esse tema. Mas a gente estava aí com um pedido muito grande de pessoas que acompanham o canal e de pessoas que acompanham aqui no Kawaii para a gente falar a respeito dessa linha fantástica que é a linha do Oriente. Para quem não sabe, a linha do Oriente não é uma linha muito nova, embora seja tratada como uma linha nova na Umbanda, né, principalmente. Mas eu costumo dizer que a linha do Oriente nem é uma linha de Umbanda, que os umbandistas que me perdoem. Mas a corrente chamada de linha do Oriente, inclusive ocorre uma grande injustiça com ela. Muitos tratam ela como uma linha de outros. Se você não tem espíritos que pertençam e que sejam alinhados com a linha dos caboclos, que não sejam alinhados com a linha dos pretos velhos, que não sejam alinhados com a linha dos herês, que não seja alinhado com a linha dos ciganos, que não seja da linha dos marinheiros, enfim. Se você não se encaixa numa dessas linhas, das 7 linhas da Umbanda, a linha vira a linha do Oriente. Não é bem assim. A linha do Oriente, ela precede muito tempo antes da história da humanidade. Ela é composta de seres especiais, de entidades, guias que vêm de muito longe, que não necessariamente são povos desta terra. Quando você faz uma gira no Japão, já recebi relatos de que sim, há brasileiros no Japão, e onde há brasileiro, há fé. E há a manifestação de várias formas de fé. Uma delas é Umbanda. E tem Umbanda no Japão, que eu fiquei sabendo. E uma coisa curiosa que me contaram, que lá, eles não recebem caboclo. Eles recebem samurais. Interessante, né? Então, ou seja, eles ali dão voz e vez aos espíritos daquela terra. Assim como aqui, nós damos voz e vez aos espíritos desta terra. Mas veja que coisa interessante. Além de nós darmos voz e vez aos espíritos desta terra, nós também damos voz e vez a seres de um mundo muito distante, que ainda estão em ascensão espiritual, que ainda estão em vivência no planeta Terra, que ainda possuem um trabalho socorrista de ajudar na evolução do planeta, que ainda estão engajados nessa missão espiritual de dar suporte à humanidade. E nós temos aí uma linha tão especial, tão nobre, que ainda está focada no autodesenvolvimento, no autoconhecimento, no conhecimento e na prática do bem e da caridade, que é a linha do Oriente. A linha do Oriente, majoritariamente, e não se esgota aí, cercada de muitos mistérios e composta essencialmente de povos muito distantes daqui. São compostos por povos da América Central, incas, maias, astecas. É composto por povos nórdicos, como os vikings. Eles são compostos por povos da região da Irlanda e região da Península Ibérica, como os mouros, como os celtas, e espíritos muito antigos que já tiveram vida
no Antigo Egito. Ainda há relatos, inclusive, de espíritos que tiveram origem terrestre na Mesopotâmia. Mas é claro, essas são umas das muitas pluralidades das existências desses povos, que não pararam de evoluir, que não pararam de ascender e de tentar ascender o seu povo e os seus descendentes. Essa é uma linha muito especial, porque além de ter como corrente esses povos tão antigos, ela também traz na sua vertente uma passagem muito linda de cura. É uma linha dos grandes curandeiros, dos feiticeiros, dos povos que antigamente, nos seus trabalhos ritualísticos, utilizavam das ervas, dos cristais, de elementos magísticos como fogo, o trabalho também em cima da alquimia, com magias e rituais que hoje acabou sendo desfeito com o passar do tempo, queimado, incinerado aí nos meandros da Inquisição, mas que ainda assim permaneceu presente dentro da memória coletiva desse povo. E que nós tivemos o privilégio, através de grandes médiuns da humanidade que, geração após geração, trazem, através dos registros que nós temos hoje, dos livros e do todo o material que a gente hoje tem de recurso tecnológico, de trazer esse conhecimento e trazer essas informações. E aqui, uma coisa que eu trago para vocês é também uma forma de desmistificar o conceito da linha do Oriente. Quando a gente fala muito de linha de Oriente também, a gente fala muito dos ciganos, né? Ficou popular, até se confunde muito a linha dos ciganos e a linha do povo do Oriente, mas elas se entrelaçam. Porque uma característica muito forte do povo do Oriente é o amor e o apreço pela liberdade. É como eu disse aqui no título da live, a pátria deles é o mundo e o seu teto são as estrelas. Uma das grandes coisas que esta linha, a linha do Oriente, traz em sua vertente é o amor pela liberdade, de que todos nós devemos ser livres para percorrer caminhos, tomar decisões, descobrimos o que é melhor para cada um de nós dentro da nossa essência, dentro do nosso eu mais profundo. É colocarmos a nossa essência mais primitiva para fora, em busca da realização pessoal e da realização de tudo aquilo que faz parte de nossa essência e de nossa autoexpressão como povo, mas também como indivíduo. Outra questão muito importante também da linha do Oriente trata é o universalismo. E por que o universalismo é tão pregado por esses povos? Embora no Egito se tivesse um tipo de adoração aos deuses, tinha uma religião politeísta, mas uma coisa que a gente vê que é comum quando você pesquisa mitologia grega, romana, nórdica, mitologia do povo da África, mitologia iorubá, por exemplo. Quando a gente pesquisa sobre os povos da Nigéria, quando você pesquisa sobre os povos da América Central, é que todos eles têm em comum o politeísmo. Não há um único Deus velhinho de barbinha branca que fica lá no céu julgando os vivos e os mortos, e muito menos ali colocando a sua espada e fazendo a justiça, ora em detrimento de uns e de outros, onde define o céu e o inferno. Não. Uma coisa que é muito interessante é que eles trazem em comum o politeísmo, a reverência a seres míticos que regem as forças da natureza, que têm em comum o amor e a reverência à natureza e o respeito a ela. São povos que valorizam muito a sabedoria dos seus antepassados, conhecimento, os mais velhos, onde as pessoas mais velhas são tratadas com muita dignidade, com muito respeito, e se vê neles uma fonte viva de fé, de sabedoria e de passagem de todas as lições aprendidas durante a vida, né?
E uma coisa também que é muito inerente à linha do Oriente é o desenvolvimento espiritual, ele acompanha o científico. Não se fala de linha do Oriente sem levar em conta as grandes correntes médicas. Quando nós falamos de correntes médicas, de medicina espiritual, quando nós falamos dos doutores que atendem às mesas cirúrgicas, nessas famosas cirurgias espirituais que vocês já acompanham na mídia, acompanham em toda parte, são de membros cujo carro-chefe está na linha do Oriente. São grandes médicos, doutores, enfermeiros, pessoas que durante a sua vida pregressa tiveram um trabalho muito importante na medicina, nas artes, na cultura em geral, e que foram seres que trouxeram dentro de suas existências um sentimento bastante grande de que, através da cultura, através do saber, através da fraternidade, você pode salvar e transformar a sociedade. E daí você me pergunta, Alessandra, mas conte para mim uma coisa. Como que eu consigo entrar em contato com esses seres? Como que eu consigo me relacionar com esses seres da linha do Oriente? Como que eu posso espiritualmente me conectar? De repente você é uma pessoa com muito apreço à liberdade, com muito apreço ao ir e vir, você é uma pessoa que se identifica com questões filosóficas, você é uma pessoa que se identifica com a magia, com a astrologia, com os oráculos em geral, e você sente que você tem esse apreço, esse lado cigano, esse lado doutor, esse lado curandeiro. Você pode sentir no seu íntimo que você tem essa missão de trazer luz à ignorância, você pode sentir que você tem um apelo dentro da sua alma que move você com esse sentimento intrínseco do ser humano de ser livre. E daí você se pergunta, será que eu tenho alguma coisa a ver com a linha do Oriente? E eu pergunto para vocês, por que não? Dado que nós temos uma pluralidade de existências tão grande, é quase que impossível a gente não tenha tido contato com esses seres em outras oportunidades. Nós não vivemos aqui na Terra tendo contato com uma única entidade espiritual. A gente pode ter contato ao longo da nossa vida com seres, iluminados ou não, mas de todas as correntes espirituais. E por que a linha do Oriente hoje ela é tão presente? Por que se fala tanto dela como nunca antes se falou? Por que ela é tão reverenciada hoje? Por que virou até algo pop? Por que ela é tão cultuada? Por um motivo muito grande, gente. A linha do Oriente hoje é o carro-chefe da mudança planetária. O que isso significa? Nós estamos num momento da Terra de extrema transformação. Nós estamos saindo da infância espiritual. Quando a gente conversa com seres de outras orbes e quando a gente conversa com a espiritualidade, pergunta para eles como eles nos veem, como eles nos enxergam. A resposta que os meus guias sempre me dão é: Alessandra, nós enxergamos vocês como crianças. E por que crianças? Nós sofremos para aprender, gente. Nós sempre estamos em volta das mesmas questões. E assim como nossas mães, quando éramos pequenos, as nossas mães falavam, e assim a gente custava aprender. Nossos guias e mentores espirituais estão o tempo todo nos falando, nos dando recados, abrindo nossos olhos diante das situações, e muitas vezes a gente teimosamente continua seguindo os caminhos errados. Só que, muito diferente do que você pensa, do que você na sua casa está pensando agora, muito diferente do que você aí no Instagram e no Kawaii possa estar pensando, o grande fator de transformação da humanidade
é o aqui e agora. E vocês estão todos aqui, não é por acaso. E não é conversa de astróloga, não é conversa de cartomante, não é conversa de oraculista. Nós estamos fazendo parte de um movimento planetário que a Terra é obrigada, a Terra tem que evoluir. A Terra tem que sair do local onde ela está. A gente não pode mais viver dessa forma. A gente não pode viver mais escravo dos nossos instintos. A gente não pode mais ficar preso às bestialidades da vida terrena, do lado mundano da vida terrena. A gente não pode ficar mais escravo, gente, das nossas sensações, dos nossos desejos. Nós estamos num momento de transição planetária que o planeta Terra vai se transformar. E todo mundo que estiver aqui dentro ou ascensiona, ou vai para 5D, ou vai para um planeta cujo desenvolvimento ainda está bem abaixo da Terra, num nível até muito mais primitivo. Mais ou menos o nível da pré-história que nós tivemos aqui. Nós estamos num momento nunca antes tão farto de informações, de acesso ao conhecimento. Antes a gente pelejava para conseguir um livro. Tínhamos que ficar mergulhados em bibliotecas para adquirir conhecimento. Nós precisávamos, assim, de uma vida toda para adquirir um pouquinho só de conhecimento. Hoje, a gente está conseguindo adquirir conhecimento acumulado de tantos séculos. Nós estamos conseguindo acessionar de uma forma que a nossa conversa aqui e agora é transmitida para o mundo todo. Antes, você tinha que discursar numa praça pública com meia dúzia de pessoas e se ao menos um, tivesse sua vida transformada pela mensagem que você está dizendo ali, seria muito, já seria um propósito de vida muito bem atingido, mas agora não. A nossa mensagem trafega pelo mundo. Por isso, mais do que nunca, cada um de nós que está aqui presente, que está vivo nessa fase da humanidade, a nossa missão aqui é de fazer esse planeta evoluir. A Terra está lá, numa puxada forte, lutando para ascensionar. E cada um de vocês tem esse compromisso. Você pode não saber, você pode nunca ter imaginado. Você pode, inclusive, ficar assustado. Mas o fato é que na sua vida, ao executar um bom trabalho, a criar bem seus filhos, a estender a sua mão aos seus amigos, sim, você está trabalhando para a transformação da humanidade. Não pense que a transformação da humanidade, gente, é pautada em cima de grandes feitos, de grandes transformações, de grandes preceitos, de grandes obras. Nós precisamos de gente trabalhando no micro e no macro. E por que eu estou falando disso? Tudo falando ainda da pauta da linha do Oriente. A linha do Oriente nunca esteve tão presente na transição planetária, neste momento crucial em que estamos com a Terra, como agora. A gente fala de correntes médicas, nós falamos de oraculistas, nós falamos de grandes inventores, nós falamos de mestres egípcios, nós falamos de gauleses, nós falamos de celtas, nós falamos de escoceses, nós falamos de indianos, nós falamos de toda a linha árabe. Sim, tem muçulmanos na linha do Oriente? Sim. Porque a fé, a espiritualidade, gente, ela é universalista. E o olhar da linha do Oriente sobre a fé, embora hoje se fale de linha do Oriente na Umbanda, mas o fato é que a linha do Oriente ela tem um caráter espiritualista e universalista bastante forte. Porque ela fala do quê? Ela fala de que há vários caminhos para se chegar até Deus.
Inclusive, o título do nosso canal no Instagram, do nosso portal ali no YouTube e o nosso canal que está em construção para o Spotify se chama Sete Caminhos. E uma das coisas que eu falo ali no portal Sete Caminhos é: há vários caminhos para se chegar à ascensão. Qual deles você quer chegar? Há várias linguagens para se falar a língua de Deus. E esse conceito da linha do Oriente também, falamos aqui das correntes dos celtas, dos romanos, dos gauleses, mas também falamos dos grandes xamãs. Os grandes xamãs também fazem parte da linha do Oriente. E uma coisa que eu digo para vocês, que todos os elementos desse passado em comum da humanidade serviu de ponto de base para várias doutrinas que hoje existem. A linha do Oriente ela é mais antiga do que a própria humanidade. Porque quando os engenheiros siderais estiveram aqui na Terra, trabalhando no projeto Terra, os grandes engenheiros que trabalharam nesse projeto faziam parte de uma linha voltada ao universalismo, à unificação da fé, à unificação do conhecimento, onde todos os sangues se misturariam e tornariam-se um só. E daí nós falamos assim, né? Legal. Então a linha do Oriente é uma corrente espiritualista, universalista, é uma corrente que trafega sobre várias religiões, é uma linha muito importante porque ela traz também os grandes mestres do Oriente, ela traz grandes mestres da humanidade, ela serve de alicerce, ela tem uma linha ritualística, ela tem uma linha xamânica, ela faz manipulação de ervas, manipulação de cristais, ela tem rituais espalhados e adaptados conforme o rito e o povo. Mas qual que é o recado mais importante que a linha do Oriente traz no seu símbolo, que é o Sol? E falando um pouquinho mais das características da linha do Oriente, um dos símbolos muito importantes dele é o Sol. Orixás que regem a linha do Oriente não se esgota aí, mas os principais são Oxalá, que rege o trono da fé, que trabalha com o elemento ar. Nós temos Ogum, que é o grande lutador, que é o grande guerreiro, que trabalha com o elemento fogo, que trabalha com o elemento metal. Também nós temos Xangô, que fala também do elemento fogo, mas também é o deus dos raios, é o deus do trovão, é o trono da justiça. E Xangô está muito presente na linha do Oriente, abençoando a linha do Oriente também. E falando um pouco mais da linha do Oriente, vocês podem me perguntar, e os mestres ascensos? Epa, babá, Oxalá. Caô, cabecilê, Xangô, Francisca. Boa noite, querida. Que Pai Xangô abençoe seu caminho. E daí, quando nós falamos dos orixás, os orixás da linha Yorubá são os únicos orixás que cuidam e que trafegam pela linha do Oriente? Não. Nós temos os deuses egípcios, nós temos os deuses da mitologia nórdica, nós temos os deuses cultuados pelos povos antigos da América Central. E muitas vezes nesses povos a diferença dos nomes, mas os deuses são os mesmos, né? E esse é um caráter muito importante que a gente tem que lembrar sempre aqui. Bom, o berço de todas as magias é o alicerce básico de todas as religiões. E aí eu faço um convite a vocês. Como que a gente pode se conectar à linha do Oriente no nosso dia a dia? Que é uma pergunta que sempre me fazem muito. Ah, Ale, como que eu me conecto com essa linha do Oriente? Como que eu converso com as entidades? Como que eu entro em contato com eles para conseguir vitórias na minha vida, para conseguir uma saúde melhor, para conseguir justiça, para conseguir emprego melhor? Como que eu faço isso, né? E eu costumo dizer
que o primeiro alicerce para você estar em ressonância com essa linha é a elevação dos seus pensamentos, a elevação dos seus sentimentos, é cuidar e preservar seu padrão vibratório para que você esteja numa conexão mais sutil com a sua espiritualidade. Então, o famoso orar e vigiar, gente, não tem segredo. Orar e vigiar é você sempre trabalhar-se e vigiar-se sobre a qualidade dos seus pensamentos e sentimentos. Subir essa regra. E é um trabalho diário, cansativo e que exige muito da gente, sem dúvida nenhuma. Mas você estando num padrão vibratório mais alto, você consegue estar mais próximo de se conectar com essa linha. Um outro caminho também para que você possa se estabelecer e estar pronto para uma conexão com a linha do Oriente é através do contato com a natureza. Lembrem-se, Orixá é a natureza. Os deuses de todas as mitologias, eles trazem um vínculo com a natureza. Então é você tirar um sapato e andar descalço na grama, é você estar em contato com plantas, com árvores, com animais, com cachoeira, com locais, se possível, o mais afastado possível da civilização, lugares mais quietinhos, onde você ouve o canto dos pássaros, onde você pode fazer uma trilha no meio do mato, onde você pode tomar um banho de cachoeira, um banho de lago, onde você possa estar em quietude. E nesse silêncio você está conectado com o todo e com você mesmo. Uma das coisas maravilhosas também que a gente fala da linha do Oriente, e isso trazendo muito o aspecto dos celtas, dos wiccas, dos druidas, dos xamãs, que falam e conversam muito com a parte ritualística e magística, é também você estar conectado com os 4 elementos. Então é através do fogo, preparando de forma segura uma fogueira, acender uma vela, orar olhando para ela, olhando para a chama. É você estar em contato com a água, através de um banho de chuva, através de uma piscina, através da água que cai sobre o seu corpo durante o banho. É através do ar, sentindo o vento bater no seu rosto, se sentir parte do vento, se sentir integrado a isso. É você também se conectar com a terra, sentir mais os seus pés no chão, sem sapatos. É sentir sim os seus pés na terra, sentir a grama, aterrar sua energia. E a terra tem um poder maravilhoso de descarregar as nossas tensões e a nossa energia. Então essas são formas assim muito boas de, além de você elevar seu padrão vibratório, você está conectado com o seu eu, e você está conectado com a sua consciência, e você está descarregado energeticamente, você conectar-se com uma energia muito superior. E você está aberto com o seu canal mais limpo espiritualmente, para que você possa estabelecer um contato mais íntimo. Orixá é a natureza, deuses de todas as religiões, das culturas politeístas, é natureza. Conexão espiritual é natureza, gente. E fazendo uma analogia, fazendo um deparo aqui, é a mesma coisa do nosso corpo. Nós temos um corpo. Este corpo tem trilhões de células. Todas elas se conversam, mas fazem parte de um corpo. A questão aqui, que a linha do Oriente também nos convida a refletir, é que nós não somos um indivíduo dentro do planeta Terra. Nós somos, neste momento, em consciência e corpo, parte de um organismo maior chamado Terra. A partir do momento que vocês, em meditação, em silêncio, em caminhada, em movimento, o zazen, né, que também é uma outra forma de meditação, mas a partir do momento que você está nesse exercício meditativo, em que você deixa para lá o seu eu,
o seu indivíduo, o seu ego, e você sente-se integrado a tudo que faz parte, a tudo que está ao seu redor, e você dilui a sua individualidade, e você se sente parte absorvida pela Terra, sendo um membro da Terra, você atinge a cosmoexperiência. E aqui a gente fala de uma coisa que poucos comentam a respeito, que é o verdadeiro conceito e sentimento de evolução espiritual e de iluminação e de ascensão. É quando você esquece o eu e se torna numa sensação de unidade, de que você faz parte de um corpo divino. Logo, você deixa de ser a imagem de Deus e se torna Deus. Por isso, Linha do Oriente é tão importante neste momento de transição planetária. Por isso que hoje os grandes mestres da Atlântida estão aqui, orientando, guiando e às vezes até reencarnando para servir de instrumento e apoio para a evolução da humanidade. Não é à toa que cada vez mais as pessoas estão ficando menos só focadas no racional e se tornando mais metafísicas. Não é à toa que as pessoas, independente de qualquer idade, estão despertando mais para a sua espiritualidade. Não é à toa que as pessoas estão se desplugando do mundo de concreto para olhar para o céu e descobrir que há um mundo muito maior que está se abrindo e está convidando eles a olharem para dentro. E nessa jornada do olhar para dentro, se integrar ao todo. Não posso deixar também de citar o nosso amado mestre Ramatiz. Acredito que vocês já ouviram falar de Ramatiz. E nós não poderíamos deixar de falar de Linha de Oriente sem falar desse grande mestre. Mestre Ramatiz foi um mestre que, há muito tempo atrás, ele fez parte de um grupo sagrado. Mestre Ramatiz era um guru hindu, viveu no século X. Hoje seria o equivalente à Etiópia. E Ramatiz, o que ele prega? O universalismo desde aquela época. Desde aquela época, Ramatiz ele falava corajosamente sobre vida extraterrestre no século X. Ramatiz falava sobre vida extraterrestre, falava sobre a pluralidade das existências. Ramatiz falava sobre as religiões terem um caráter único e universal. Ele falava da mediunidade, uma coisa que não era dita no século X, mas Ramatiz falava isso desde o século X. Ramatiz escreveu inúmeros livros e tem aí uma referência bibliográfica gigantesca que vocês podem ler, e depois eu posso fazer uma sessão só para falar de Ramatiz, porque falar de Ramatiz é questão de capítulos e capítulos aqui de live. Uma live não seria o suficiente para falar das grandes obras de Ramatiz, que foram inclusive escritas, psicografadas por grandes médiuns. Ramatiz viveu na Atlântida. Então Ramatiz, como muitos grandes outros seres que também estiveram lá, já se desdobraram e hoje estão trabalhando em várias linhas religiosas, trazendo novamente autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Inclusive, há vários correligionários de Ramatiz que estão hoje dentro dos centros de Umbanda trabalhando dentro do espiritismo, dentro das igrejas católicas, fazendo o seu trabalho evangelizador e voltado para a caridade socorrista. Então, um dos seres mais fantásticos que passaram por esta terra.
Não podemos deixar de citar também, embora não se inclua nessa linha, os nossos queridos mestres ascensionados. Os mestres da Fraternidade Branca poderiam fazer parte da linha do Oriente? Poderiam. Mestre Kutumi, Mestre Saint Germain, Mestre Anada, Mestre Serafis Bey, Mestre Lanto, Mestre Elmória, Mestre Rovena, Mestre Larion e tantos outros. Cada um deles num trabalho fantástico e mediúnico de poder trazer e mostrar para a humanidade que, assim como eles, como seres terrestres, conseguiram atingir a ascensão, a gente também é capaz de, pode e vai conseguir. A gente só está postergando ou acelerando esse processo, mas é o destino de todos nós. O tempo e a velocidade disso depende do nosso trabalho espiritual e individual e nosso desenvolvimento como alma. Mas também, assim como Ramatiz, Mestres Ascensionados é tema para uma série e não uma única live. Depois a gente vai fazer algumas lives dedicadas só sobre a grande Fraternidade Branca, sobre os Mestres Ascensionados, sobre Ramatiz e grandes outros avatares da humanidade. Agora eu vou puxar aqui um minutinho para perguntas, para quem quiser falar a respeito do tema da live. Deixa-me ver aqui os comentários aqui no Kawaii. Francisca, eu tenho mãe e pai Yansan e Xangô na minha vida. Então, Francisca, deixa eu te contar uma coisa. Seja bem-vinda, porque eu também sou filha de Yansan. Epa, rei! Eu sou filha de Yansan. Eu tenho também aí no meu enredo Ogum, Oxalá, Oxum, mas em muitos momentos o Xangô, pai Xangô, me pegou pelo braço e fez muito por mim. Então ele também é meu pai. E cada momento da vida da gente, né, conforme o peso, o desafio que a gente está passando, a transformação, tem um orixá ali que está nos dando suporte, que a gente pode pedir, inclusive, a bênção e a orientação e a força, né, para a gente seguir com os desafios. Mas eu sou um pouquinho mais calma, né, porque eu tenho, graças a Deus, Oxalá no meu adjutó para ir com o extintor de incêndio acalmando os ânimos, porque Yansan é ventania, né? Os orixás são maravilhosos, não sou nada sem eles. Inclusive, muito antes de eu descobrir quem eram os meus orixás regentes nesta encarnação, eles estavam lá. Mesmo antes de eu saber quem eles eram, eles estavam lá por mim. Então, a minha gratidão por eles só multiplica. E vocês aí no YouTube? Vamos lá. Flávia, posso me conectar com algum ritual específico para me conectar à linha do Oriente? Bom, Flavinha, foi isso que eu comentei agora. É você buscar conexão com a natureza, é você trabalhar a sua mente através da meditação, da vigilância dos seus pensamentos, é você fazer um banho de ervas, é você se conectar com os 4 elementos, analisar quais os elementos que você sente um pouco mais de afinidade e se integrando com cada um deles. A gente pode falar uma live só de 4 elementos e como trabalhar isso, fica aqui na nossa listinha. É você trabalhar todos os dias na intenção de unificar, de não distinguir credo, não distinguir religião, não ter preconceito com o coleguinha que é de outra fé. Não, sempre enxergue que ele está dentro do seu caminho, dentro da sua humildade, buscando uma forma de significar a sua existência, de obter força, de obter, né, força espiritual para seguir os seus desafios. Então, acima de tudo, você também ter esse respeito e incentivar que as pessoas tenham a prática da sua fé, o exercício da sua fé, independente de qual seja. É você ser uma pessoa ecumênica, é você procurar através de música, através de cultura, através da poesia, exercite todos esses lados do seu ser, da forma que você puder, com o jeito que você puder, mas tenha contato.
com a cultura, com a natureza, com a caridade, com vários credos sem distinção de raça. Não seja uma pessoa racista. Tem tudo isso. E daí você pode acender uma vela para o seu anjo da guarda, pedir que seus guias e mentores espirituais estejam com você. Sempre aquela velinha com um copo d'água que eu sempre falo, que não mata, não aleja e não faz nada de errado. Ajuda você, de uma forma simbólica, a conectar-se com suas guias e suas entidades. Então, esses são um dos caminhos aí que pode te ajudar muito a se conectar. Ok? Vamos lá para mais perguntas. Marcela, boa noite, Marcela. Hoje tem bastante gente aqui no YouTube e no Instagram, legal. Marcela, boa noite. Pergunta da Marcela: tenho muitos sonhos com um mestre chinês. Ele pode ser da linha do Oriente? Pode ser sim da linha do Oriente, Marcela. Muitas vezes esses guias e entidades espirituais, eles adquirem como se fosse uma roupagem, mas eles podem usar a roupagem que eles quiserem, porque eles estão num nível de acessão espiritual tão grande, que eles podem, assim, que eles podem fazer uma roupagem para que possa através dessa roupagem conversar com você. Muitas pessoas dizem que em seus sonhos, em seus desdobramentos, em suas canalizações, receberam Virgem Maria. E não é impossível que eles tenham tido contato em seu desdobramento, em sua viagem astral, através de seus trabalhos. Um contato com a Virgem Maria pode ser sim, mas também muitas vezes seres espirituais usam dessa roupa, usam dessa plasmagem para, de uma forma simbólica, conseguir se comunicar espiritualmente com aquela pessoa, com aquele ser que carece de um conselho, carece de uma orientação e está ali, né, precisando muitas vezes até de um socorro. Mas é Virgem Maria? Pode ser que não. Mas também não há problema. O que é o propósito daquele ser ali? Te está dando um recado, te dando uma assistência, te dando um socorro, em que você vai estar ali recebendo aquele amparo. Às vezes uma bênção, às vezes uma limpeza espiritual, muitas das vezes está ali em ação de proteção espiritual para você. O que importa é a ação. A roupagem é apenas um caminho singelo de poder apresentar-se diante de você e passar a mensagem que eles tanto querem e tanto precisam. Então, é isso que eu quero que você guarde no seu coração. Não se apegue tanto à imagem do chinês, mas sim, preste atenção no seu pensamento, no seu sentimento, no momento em que você teve esse sonho. Como você se sentiu ao vê-lo? Você sentiu paz? Você sentiu tranquilidade? Deu aquela vontade de chorar? Deu aquela angústia? Ou deu uma emoção tremenda? Ou deu uma alegria? Esses são todos indícios que vocês podem utilizar para descobrir até se você está próximo de um ser espiritualmente bom, benfeitor, ou de um espírito muitas vezes até zombeteiro, que está ali se aproveitando da tua inocência espiritual, do seu aprendizado ainda mediúnico, para ir lá e tentar picaretar alguma coisa. Existe isso? Existe, minha gente. Infelizmente existe. Então, estar num estado de harmonia também proporciona a você que você esteja mais apto e perceptivo desse tipo de energia. Se você está num dia estressado, nervoso, irritado, você vai estar mais descalibrado para poder perceber de forma sutil a diferença de um espírito travestido de espírito bom e um espírito realmente bom e um espírito realmente ruim. Então é um exercício de observação dia e noite. E muitas vezes ainda a gente se engana, tá bom, Marcela? Então, que eu espero que você tenha novos sonhos com esse
ser de luz que me disseram aqui que sim, é um mestre oriental. Certamente você deve ter muita conexão com a cultura oriental. Olha, que legal! É isso mesmo, né? E não consegui ver seu nickname aqui, então, sim, né? Você tem orientais na família. Nada impede que seja da sua ancestralidade. Uma coisa que eu quero também contar para vocês é que muitas vezes nós nos ligamos a guias e mentores espirituais por afinidade. Muitas vezes acontece de um guia, um mentor espiritual ter lá atrás, há 200, 500, até 1000 anos atrás, ter tido uma grande obra com você, ter tido um grande trabalho ao seu lado, em volta de uma causa, para resolver alguma questão. Vocês tiveram um grande envolvimento juntos. E ele está aqui, em gratidão, em alegria, por ter feito algo junto com você lá atrás. E ele vê que você está num projeto reencarnatório, voltando para a Terra, e ele, não, eu vou me juntar à legião de seres que vai apoiar a Marcela nesta encarnação. E vamos aí servir de farol quando ela estiver navegando pelos mares dela. Então isso pode acontecer sim, Marcela. Não necessariamente aquele guia, aquele mentor espiritual é um ser longínquo que estava ali dentro do trabalho mediúnico e viu você e vou me plugar nessa pessoa. Não. Há um entrelaçamento quântico aí bastante forte, porque a gente tem aqui uma questão que é: você está espiritualmente equilibrado e equalizado para que esse ser possa se conectar a você. E ainda assim, esses seres têm um trabalho pesado. É como se eles tivessem que se decompor energeticamente para conseguir estar num nível em que consigam parear conosco. Às vezes eles têm um trabalho ferrado, gente, de ficar pareado energeticamente a ponto de conseguir incorporar. Vamos fazer uma live também, mais um soltinho de pauta aqui que surgiu. Vamos falar de como que são os mecanismos de incorporação e vamos falar também nas próximas lives, está surgindo um tema toda hora aqui. Vamos ainda falar de uma live relacionada a como que ocorre o acoplamento áurico e dos chakras para o exercício da mediunidade, que é um tema bem interessante também. Então pense, eles têm um tremendo de um trabalho de se decompor e descer energeticamente ao nosso padrão para que estejamos, então, pareados para conseguir se acoplar, ou como médium de incorporação, ou como médium de transporte, ou como através de médium de psicofonia, ou apenas médium mental, que é através da intuição. Então, minha gente, poxa, até em gratidão a todo esse trabalho que a espiritualidade faz, para que estejamos ali dentro de uma casa para fazer um trabalho. Gente, vamos fazer um esforcinho de estar no dia do trabalho, no dia da sessão espírita, no dia da gira, no dia do que for, do ritual, seja o que for, gente. Vamos fazer um esforço de estarmos aí espiritualmente legais nesse dia de trabalho, né? Vamos cumprir o preceito direitinho, de não comer carne, de não beber bebida alcoólica no dia do trabalho, de não ter relação sexual no dia, de não ir numa festa onde está um monte de gente, multidão, todo mundo se tocando, se encostando. Vamos procurar aquele dia, por mais que o trabalho seja difícil e pesado, vamos assim procurar acalmar o pensamento, e ouvindo uma musiquinha e acalmando, né? Até a chegada ali no centro para fazer o trabalho. Vamos dar uma cuidada na gente, porque eles fazem um esforço tremendo para conseguir acoplar na gente. E a gente, às vezes, chega com a cabeça lá na China, né, para fazer o trabalho. Quantas vezes eu mesma não cheguei assim na casa para fazer um trabalho, com o computador aberto dentro do Uber trabalhando, e eu só fechava o notebook quando o Uber chegava na frente do local de trabalho. Ou seja, minha cabeça estava assim. Daí é muito mais difícil de incorporar. Ainda assim eles pegam a gente para trabalhar.
Então, vamos assim, também ter essa consciência. Então, pessoal, para se conectar à linha do Oriente, mas se conectar a todas as linhas de trabalho espiritualistas, é importante que a gente busque essa harmonia interna e com o externo, para que a gente possa estar aí prontos e preparados como um instrumento do bem maior e possamos estar aí a serviço. É claro que a gente gosta de uma festa, é claro que a gente gosta de uma cerveja, é claro que a gente gosta de uma farra, é claro que a gente gosta de namorar, é muito bom, é muito gostoso. Mas no dia do trabalho, vamos segurar os cavalos, né? Vamos ficar um pouco mais aterradinhos, né, gente? Porque é um trabalho muito importante e a gente aí bota o nosso corpo, a nossa voz e nossas faculdades físicas e mentais à disposição. A gente deixa de ser a gente deixa de ser uma unidade, uma personalidade para ser um instrumento, né? E vamos lá, gente. Estão pedindo aqui para eu fazer uma meditação, então, para encerrar essa live. Lembrando que, pessoal do Kawaii, se prepara aqui assim. Eu vou encerrar aqui a live no Instagram, mas eu vou continuar aqui logada com vocês para nós fazermos o quê? A nossa querida live do baralho. Porque eu sei que o que vocês querem é baralho. Claro que querem a live também, eu sei disso, mas eu sei que muita gente tá já ficando aqui no Kawaii, tá ficando aqui no YouTube para fazer a live do baralho, que vocês sabem que todo sábado à noite, a partir das 22 horas, aqui eu reúno o pessoal para fazer rodadas de baralho cigano, baralho de Rider-Waite e baralho da Maria Mulambo. E daí, pessoal que está aqui conectado no YouTube e pessoal aqui que está conectado também no Instagram, vão lá no Kawaii, vá no Kawaii do Instituto QB Bazan. Como que é o meu perfil lá no Kawaii, gente? Meu perfil no Kawaii é QB Bazan, o que é o nome do instituto. Se você procurar o perfil QB Bazan, você encontra aqui o meu perfilzinho no Kawaii. E daí, vocês olham aquela minha fotinho em desenho animado. Tá bem diferente, mas o nome não tem como esquecer. Daí a gente sai aqui da plataforma e migra aqui pro Kawaii, daí a gente junta todo mundo, vamos botar música e vamos fazer aquela festa cigana e vamos brincar e vamos aqui ver a vida de vocês nas cartas, que é o que a gente gosta de fazer, a gente adora um baralho. E vamos lá. Bom, eu vou botar uma música aqui, a gente vai acalmar o pensamento, vamos desacelerar e vamos meditar. E daí fechamos essa sessão de live da linha do Oriente. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui para nós. Vamos lá. Eu convido a todos vocês a desacelerar seus pensamentos, a deixar tudo que existe, tudo que existiu e tudo que ainda vai existir para trás. O único momento que existe é o aqui e agora. Neste momento, só existe eu e você, minha voz e sua consciência, minha voz e os ruídos de um mundo que nunca dorme. Neste momento, você está em contato com a minha voz. Neste momento, você está em contato com um som ao seu redor. Neste momento, você está em contato com essa canção.
Neste momento, peço que você respire fundo e preste atenção nas batidas do seu coração. Em nome da presença eu sou, Nikoriash Boktanza Andorali. 144 Churrans, Serafins, Querubins. Conselho da Ordem de Melquisedeque. Conselho Voronandek. Conselho Voronandek. Aos anciões dos dias, aos nossos guias e mentores espirituais, aos amados mestres ascensos, aos amados orixás, e nessa meditação em especial, eu invoco a presença da linha do Oriente e de todos os seres que fazem parte dessa linha, que estão em intenção e vibração conectados com este planeta Terra, orientado para a luz, para o progresso, para a cura e para o amor. Eu invoco e agradeço. Eu invoco e agradeço. Eu invoco e agradeço. Eu invoco e agradeço a presença da espiritualidade, presença Pai e Mãe, que está conosco neste momento. Eu peço gentilmente a espiritualidade que me acompanha e a espiritualidade que acompanha cada um de vocês, que derramem bênçãos e que promovam a limpeza física, mental, espiritual e emocional de todos os seus corpos sutis. Sintam nesse momento curados e purificados. Curados e purificados. Curados e purificados. Que o corpo de vocês nesse momento seja envolto por uma esfera de luz dourada que varre todos os miasmas, larvas astrais, energias deletérias, que seja cortado nesse momento todas as energias desqualificadas que visam vampirizar, amaldiçoar e derrubar a energia e a expressão espiritual de seu ser. Eu peço aos nossos guias e amados mentores espirituais e aos nossos guardiões que nesse momento estejam em seus lares e que gentilmente levem para longe toda e qualquer influência malfeitora, que conduzam aos espíritos sofredores, aos espíritos que carecem de luz, aos espíritos em dor, ao tratamento do amor e da recuperação prontamente. Que nós nunca esqueçamos que somos seres merecedores de todo amor, prosperidade, bem-aventurança e liberdade. Liberdade esta que é a expressão mais pura e verdadeira do amor divino. Essa liberdade que corre em nossas veias e que nos convida a ascensionar e estar cada vez mais libertos de todas as garras do apego,
meditação. E amanhã estaremos de volta aqui no Instagram e também no YouTube. Amanhã às 18 horas faremos aqui no Instagram uma live voltada a portais, aos espelhos. Vamos explicar como que funciona a questão do espelho como portal. Vamos falar dos espelhos negros. Vamos falar de como que nós podemos nos proteger de portais etéreos que muitas vezes podem nos ajudar ou muitas vezes podem nos atrapalhar. E como nós podemos nos proteger energeticamente e como podemos usar isso a nosso favor. Então, amanhã a gente tem um encontro aqui no Instagram às 18 horas e nós faremos daí a live voltado para a parte dos espelhos mágicos. Continuo aqui no Kawaii. Daqui a pouco a gente começa a nossa live de baralho cigano, baralho de tarô de Rider-Waite e baralho de Maria Mulambo. Quem tiver aqui e quiser participar da live no Kawaii, pula lá pro QB Bazan, perfil no Kawaii. E aqui eu me despeço no Instagram. Um beijo carinhoso para vocês, tenham um bom descanso e até mais!